Então, falando um pouquinho mais sobre as características das aminas, as aminas são bases orgânicas que são obtidas a partir da substituição de um, dois ou três átomos de hidrogênio, NH3, por cadeias carbônicas. Então, essas aminas, como eu já falei, elas possuem caráter básico, isso porque elas são derivadas da amônia, e essa amônia ela tem dois elétrons que não foram compartilhados ainda. Ou seja, esses elétrons, ela pode oferecer esse par de elétrons. E as aminas, elas podem ser encontradas em três condições. A primeira delas são os gases, que são as aminas com 1 a 3 substituentes, metil e etilamina. As líquidas, que são da propilamina a dodecilamina. E as sólidas, que são as aminas que são a partir da dodecilamina, ou seja, acima de 12 átomos de carbono. Então, falando um pouquinho sobre a nomenclatura das aminas, elas apresentam qualquer radical ligado ao elemento do nitrogênio. E assim seu nome ficaria o nome do radical mais amina. Falando um pouquinho sobre as aminas primárias, elas apresentam qualquer radical ligado ao grupo de NH2. Então, o exemplo que está aqui é o radical etil, que seria o H3CCH2, que é ligado diretamente ao grupo NH2. Assim, o seu nome ficaria etilamina. Agora, sobre as aminas secundárias, elas também apresentam a sua estrutura ligadas ao grupo de NH. Porém, nesse exemplo que eu coloquei aqui, ele apresenta dois radicais iguais, que no caso você usa o prefixo di, e mais o metil, que é o CH3, que estão ligados diretamente ao NH. Então, o seu nome total ficaria dimetilamina, como está mostrando no exemplo. E por fim, as aminas terciárias, elas também apresentam a mesma estrutura, os radicais ligados ao elemento do nitrogênio. E alguns dos exemplos que eu coloquei aqui é o trietilamina, o etildimetilamina e o etilmetilpropapilamina. Então, falando um pouco sobre o uso e as aplicações das aminas. As aminas, elas são compostos orgânicos e elas são muito usadas nas produções de diversos sabões, na vulcanização da borracha e na fabricação de corantes e até mesmo explosivos. Mas no nosso cotidiano, as aminas, elas são muito encontradas em moléculas de substâncias muito estimulantes, como drogas e até mesmo a cafeína. Ela também é encontrada na nicotina, ela é encontrada na anfetamina, que tem como seu derivado o êxtase, a cocaína e o crack. Bom, então para a gente responder essa questão, tem que ter em mente que a fenilamina é aromática, ou seja, ela é menos básica do que as alifáticas, que são a dimetilamina e a metilamina. E já falando da metilamina e da dimetilamina, a dimetilamina ela é mais básica por ser secundária do que a metilamina, que é primária. Ou seja, a ordem ficaria 2, 1 e 3.